Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. E no episódio desta semana, nós vamos tentar responder uma pergunta objetiva. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro, como investigado em inquérito no Supremo, pode ou não pode prestar depoimento por escrito? Então, o presidente Michel Temer, quando foi investigado no Supremo, pôde depor por escrito. E por que Bolsonaro não poderia? E quem estaria certo nesse processo, nessa disputa? O ministro Celso de Mello, que negou a Bolsonaro esse benefício, ou os ministros Fachin e Barroso, que permitiram que Temer não prestasse depoimento pessoalmente? O caso será julgado em plenário nas próximas semanas, quando o ministro Celso de Mello retoma os trabalhos, volta da licença médica. Até lá, o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal está suspenso. Será o primeiro grande julgamento, ou o primeiro julgamento espinhoso da gestão do ministro Luiz Fux, que organizou uma pauta essencialmente para tirar o Supremo do foco das atenções. As circunstâncias, no entanto, não lhe deram sorte. Por sinal, a primeira semana de Fux na presidência já foi um pouco tumultuada. Depois da posse, os casos de contágio pelo novo coronavírus começaram a aparecer entre os convidados da cerimônia. E o próprio presidente do Supremo foi diagnosticado com a Covid-19. Na quarta e na quinta-feira, a pauta de julgamentos foi comprometida pela ausência de ministros e Fux já contabiliza sua primeira divergência interna. Ele recebeu em seu gabinete um ofício incomum do ministro Marco Aurélio. Isso porque, em entrevista à Veja, o ministro Fux classificou a decisão do Supremo sobre prisão em segunda instância como, abre aspas, de baixa densidade jurídica. E aí o ministro Marco Aurélio, que foi relator dos casos e liderou a corrente majoritária nesse julgamento, reagiu a essa declaração e mandou para o gabinete do Fux a íntegra do seu voto para que o colega lesse. O ministro Fux não teve, portanto, uma boa semana como presidente do tribunal. Por fim, nós vamos, como sempre, eleger um fato, uma decisão ou uma personagem da semana. Nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. Juliana, começo por você com essa pergunta que parece simples de ser respondida, mas o próprio tribunal parece que não consegue respondê-la objetivamente. Quem é que está certo nessa disputa? Celso de Mello, que nega a Jair Bolsonaro esse benefício de depor por escrito? Ou Fachin e Barroso, que permitiram que Temer depusesse por escrito? Olá, Recondo, Diego, Tomás. Essa decisão do ministro Celso de Mello, ela já era uma decisão anunciada, né? Lá naquela decisão de maio, que ficou conhecida pelo uso da expressão debaixo de vara, né? Que foi a decisão em que o ministro Celso de Mello suspendeu o sigilo do inquérito que apurava e que apura as declarações do ministro Sérgio Moro com relação a uma suposta interferência do presidente Bolsonaro na PF. Lá naquela ocasião, o ministro Celso de Mello já tinha se preocupado em adiantar que, numa hipótese como essa, não haveria nenhum tipo de prerrogativa especial, seja de marcar hora, seja de realizar o depoimento por escrito, né? Ele chamou a atenção para o fato de que o artigo do Código de Processo Penal que prevê essas prerrogativas se refere à condição de testemunha e não de investigado. Naquele momento, era até uma afirmação um pouco que não fazia tanto sentido, que estava um pouco fora de lugar, e a gente chegou a comentar que já era o ministro Celso de Mello se adiantando e marcando uma posição, né, dando um aviso sobre o que poderia acontecer no futuro. Apesar disso, e apesar do próprio texto do Código de Processo Penal, essa decisão tomada agora, ela está causando uma certa controvérsia, e me parece que por duas razões principais. Uma, a que você já apontou, que é as exceções que já foram feitas no âmbito do próprio Supremo, e aí falando especificamente do ex-presidente Temer, né, que teve autorizada a possibilidade de depor por escrito. E um outro elemento que também causa uma certa controvérsia e uma possibilidade até de reversão dessa decisão é o fato de que o ministro Celso de Mello está em licença médica, né? E proferiu essa decisão durante a licença. Ele faz questão de dizer na sua decisão que essa decisão já estava pronta antes da licença. Mas, em razão disso, né, um pedido de reapreciação dessa decisão acabou caindo com o ministro Marco Aurélio, e
vai ser levado ao plenário. Então, essa decisão ela pode ser revista pelo tribunal, que é um fator a mais para colocar ela aí nos holofotes. Tomás, o que você responderia a essa pergunta objetiva e o que ela diz do Supremo? O que uma pergunta como essa, com diferentes respostas por ministros, diz do tribunal? Oi, Recondo, Juliana, Diego. Bem, acho que, em primeiro lugar, concordo com tudo que a Juliana disse, acho que a questão é essa mesmo. Eu acho que diz muito sobre o tribunal, eu ficaria de olho no seguinte, né? Primeiro, chamar a atenção, que eu acho que é importante, que isso está sendo levado ao plenário. Conhecendo o tribunal, será que o plenário, resolvendo essa questão, todos os relatores daqui para adiante vão seguir essa linha? Claro que são processos raros, inquéritos contra o presidente da República não é uma coisa que acontece o tempo inteiro, mas eu acho que o que diz sobre o tribunal tem um pouco a ver com isso. Inquéritos normalmente são conduzidos por relatores, com geralmente um alto grau de liberdade, né? Não é o tipo de questão em que um ministro fica muito entrando no poder do outro, né? Claro que, como se envolve o presidente da República, tem uma questão de interpretação de lei, de uma prerrogativa, o plenário vai se pronunciar sobre isso. O que eu ficaria de olho, eu fiquei pensando nesse confronto Fachin e Celso de Mello, eu acho que o ministro Celso de Mello é alguém que tem muito respeito e talvez seja uma situação difícil para o plenário, né, simplesmente rever a decisão do ministro Celso de Mello, especialmente no inquérito, como eu disse, uma situação na qual, em geral, eles se dão muitas prerrogativas. O interessante é que a maneira como o Código de Processo Penal coloca a questão, ela coloca como se fosse uma prerrogativa do presidente ou, enfim, das outras pessoas que estão naquele artigo. Não me surpreenderia se o Supremo dissesse algo como que a prerrogativa não existe, mas que o relator pode autorizar, né? Que seria uma situação de não confrontar nem o ministro Celso de Mello, nem o ministro Fachin, nem dizer que o ministro Fachin fez algo de errado ao ter autorizado o ministro Temer. Claro que isso não resolve o problema do presidente Bolsonaro, porque se eles disserem isso, de fato, se manteria a decisão do ministro Celso. Claro que eu não espero que seja uma decisão unânime, né? De jeito nenhum espero que seja uma decisão unânime em relação a isso, mas eu acho que essa que seria mais ou menos a maneira como, conhecendo o tribunal, a questão vai acabar se colocando. Será que o relator é obrigado a fazer isso? Ou ele pode deferir, autorizar que seja que o ministro seja ouvido por escrito, que o presidente seja ouvido por escrito? É interessante que nas outras decisões, né, relativas ao presidente Michel Temer, não foram levadas essas decisões ao plenário, né? O plenário não se manifestou sobre isso e a PGR, na época, tanto naquela época quanto agora, também disse que o depoimento por escrito não traria nenhum prejuízo para a investigação, mas o ministro Celso diz na sua decisão que isso criaria um privilégio que não é dado às outras pessoas, portanto, não seria possível. Diego, e você, o que você enxerga dessa disputa e o que você responderia objetivamente a essa pergunta? Bolsonaro pode ou não pode depor por escrito? Olha, eu fico com o ministro Celso nessa questão. Mas pensando aqui o Tomás falou uma saída interessante que realmente tem a cara do Supremo, né? Dizer que o relator pode decidir ou não. Mas aí, uma coisa que você já falou, Recondo, eu acho que não só essa solução não resolve o problema do Bolsonaro, mas como você observou, ela não resolve nenhum problema que o Celso colocou, porque ela, na verdade, criaria uma desigualdade, né? E talvez o pior tipo de desigualdade para o direito, que seria o relator escolher qual presidente merece ou não fazer o depoimento por escrito. Então, acho que seria importante imaginar que é muito tentadora essa solução para compor, mas se tem uma posição que essa solução não compõe, é a do ministro Celso. Acho que o que ele está querendo dizer é que realmente, quer dizer, ele teria a decisão dele preservada, mas não o princípio que ele invoca para adotar essa posição, né? Seria muito pouco republicano você interpretar dessa forma. O que não quer dizer que não seja uma certa forma, uma solução atraente. Eu acho que é uma boa leitura que o Tomás levantou. E eu acho que uma outra coisa também interessante é essa coisa do relator ter esse poder de conduzir essas coisas, de criar esses incidentes, né? E a gente já ficou muito tempo sem saber exatamente se o presidente da República podia ser investigado ou não, né? Isso já levou anos para ser definido. Hoje a gente tem uma ideia clara da posição do Supremo, mas também era um conjunto de decisões individuais de relatores, às vezes eram
né, decisões de arquivamento em que relatores observavam, olha, mas a propósito, né, daria para investigar, hein? Não se diga que não pode fazer isso. Então, eu acho que esse é um tema que, infelizmente, é muito comum no Brasil, né, que esse problema se coloque, não deveria ser comum assim, acho que deveria ser aquela partezinha do direito constitucional que está numa seçãozinha específica do livro e que uma vez a cada conjunto de décadas você precisa discutir, mas está ficando frequente para a gente. Então, acho que isso pode acabar gerando a oportunidade para uma discussão de constitucionalidade mais ampla pelo Supremo, assim, né, de como é que você tem que interpretar essas estruturas em geral. Então, talvez eu acho que isso provoque nos próximos meses, porque não vai ser a única vez que isso vai acontecer no próximo ano, né? Não especificamente no caso do presidente, mas outras autoridades também têm esses inquéritos em andamento. Então, eu acho que talvez o Supremo se veja na posição de ter que decidir com mais alcance do que simplesmente esse caso concreto. Ô, Tomás, deixa eu voltar a você só para um ponto que você mencionou. Porque se o Supremo decide que é o relator que faz essa análise discricionária, é claro que ele pode avaliar se o depoimento por escrito prejudicaria ou não a investigação ouvindo o Ministério Público. Mas também não daria para o Supremo, não criaria uma situação em que aí o ministro que tem que escolher e diz que o depoimento por escrito não seria suficiente, não fica parecendo uma disputa política permanente, assim, não coloca o tribunal sempre numa disputa política personalística, o ministro X é contra o presidente Y? Não, acho que você tem toda a razão, e eu concordo com o Diego que essa não é uma boa solução. Eu só chamei a atenção que essa é uma solução que não coloca o tribunal na posição de dizer que o ministro Fachin fez estava errado, né? Claro. Porque se eles simplesmente, de um lado, se eles simplesmente referendam a decisão do ministro Celso de Mello, eles vão incomodar o presidente, claro, Bolsonaro. Se eles voltam atrás, vai ser um problema para o ministro Celso de Mello e o tribunal vai parecer que está cedendo por conta de uma pressão política do presidente. Mas tem uma questão a mais, que é isso. Se eles simplesmente referendam o Bolsonaro, a decisão do ministro Celso de Mello, né, se eles reafirmam o que ele disse, eles também colocam o ministro Fachin, a decisão em relação ao ministro Temer, como se tivesse sido uma decisão errada, uma decisão realmente sobre a qual não teve um pronunciamento coletivo, então ela passou, ela não é mais objeto de uma discussão agora, mas isso ficaria marcado como se o ministro Fachin tivesse feito errado, o ministro Fachin que inclusive é o relator da Lava Jato, né, então é um problema, eu acho, esse tipo de sinalização. Mas o que eu ia falar também, que é pontual, é conectar o que o Diego disse com o nosso problema, né? O Diego comentou a questão de que pode ou não pode investigar o presidente da República, né? Porque o presidente da República tem uma prerrogativa específica, que ele não pode ser denunciado por crimes estranhos ao mandato, né? Então, crimes cometidos antes do cargo e crimes cometidos que não tenham relação com o cargo seriam crimes que só poderiam, né, ser objeto de denúncia depois que o presidente sai, né, do cargo. Isso que gerou essa dúvida, mas ele pode ser investigado enquanto ele está no cargo, e o Supremo meio que estabeleceu, eu concordo com o Diego, hoje em dia eu acho que é meio pacífico, que investigado ele pode ser, né? Então, ou seja, pode ter inquérito, mas até para preservar as provas, essa que é a justificativa, preservar as provas e depois, eventualmente, denuncia depois que sair do cargo. Agora, Juliano, eu queria voltar a um ponto da decisão do ministro Celso, da decisão do ministro Fachin, porque fica parecendo agora que o ministro Celso tomou uma decisão da veneta e que não era nem esse o pensamento dele no passado. E as duas decisões, tanto a dele quanto do ministro Fachin, citam precedentes, o ministro Celso cita precedentes antigos dele, e o próprio ministro Fachin admite que esse era o pensamento do tribunal. Eu queria que você analisasse isso para a gente, para mostrar um pouco do que saiu da curva. Não foi necessariamente o ministro Celso que saiu da curva, né? É interessante olhar isso, porque a decisão do Fachin, que autorizou, né, o depoimento por escrito do então presidente Michel Temer, ela é uma decisão de 2017, bem mais curta do que a decisão atual do ministro Celso de Mello, e essa decisão do Fachin, ele faz um parágrafo para dizer que é sabido que o entendimento do Supremo é esse, de que essa possibilidade de depoimento por escrito se refere a testemunhas e a não investigados. Ele cita precedentes do Celso de Mello do ano 2000, né, mencionados aí por um outro precedente do ministro Teori Zavascki, e aí em seguida ele faz uma observação
não estará prejudicada a persecução criminal com a observância do artigo tal do Código de Processo Penal, que é esse relativo a testemunhas, mas que autoriza o depoimento por escrito, em razão da excepcionalidade de investigação em face do presidente da República. E o Ministério Público não se opôs ao procedimento, então é isso. Ou seja, ele faz muito brevemente essa justificativa de ampliar uma exceção, que na verdade é tudo que o ministro Celso de Mello está combatendo na sua decisão. O ministro Celso de Mello está com aquela narrativa, que também é uma narrativa que tem a ver com essas decisões do Supremo, com relação a foro privilegiado, etc., que é o que é excepcional, né, o que é uma imunidade, uma prerrogativa que se aplica a certas autoridades, não pode ser expandido, porque senão isso é um privilégio. Né? Tem que se ater ao que está escrito na Constituição, tem que se ater ao que está escrito na lei, e não pode ampliar esses privilégios, entre aspas, aí, né, nessa linguagem, porque senão você começa a criar um monte de exceção e aí essas autoridades acabam não sendo tratadas como cidadãos, e o ministro Celso de Mello usa essa expressão especificamente na decisão dele. Então, é interessante que o ministro Celso de Mello está amparado pelo texto expresso do Código Penal, pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal, e causou, né, essa repercussão. Enquanto o ministro Fachin, na decisão dele de 2017, ele não está amparado por quase nada, né? Ele diz assim, olha, isso não prejudica e a gente vai fazer dessa maneira e o Ministério Público não se opõe. Então, é interessante olhar isso. Embora se possa até defender, justificar essa decisão do ministro Fachin, né, pela sensibilidade do cargo de presidente da República, que isso poderia afetar o exercício do mandato, etc. Poderia haver justificativas para ampliar essa prerrogativa, mas o ministro Fachin não adentra nessas eventuais justificativas, né? Ao contrário do ministro Celso de Mello, que dá uma série de justificativas pelas quais ele está mantendo o depoimento sem ser por escrito, né? O depoimento oral, conforme prevê o Código de Processo Penal. Então, isso é bem interessante, esse contraste de justificativa e a justificativa sendo menor para fugir aos precedentes do Supremo, e não ao contrário, né? Num artigo, Vladimir Aras, procurador da República, menciona aí a decisão do Barroso, também dizendo isso, que não há justificativa suficiente para expandir esse benefício e que o ministro Barroso teria feito isso simplesmente de uma forma baseada no cargo, simplesmente assim, baseada no cargo, no prestígio, em algo mais político. Mas eu queria perguntar para o Diego, porque por mais que a decisão do ministro Celso esteja embasada num texto e ele tenha mencionado jurisprudência dele mesmo, passada, dá um recado estranho, porque se alguém perguntasse qual é a regra, qual deve ser a decisão para o Bolsonaro, todo mundo repetiria, deve ser a mesma decisão que foi dada para o Temer. E aí como é que fica, Diego? Como é que explica isso? Felipe, um ponto que você mencionou agora do artigo do Vladimir Aras, né, que não tem justificativa. Acho importante primeiro separar duas coisas. Talvez tenha justificativa para que a regra fosse de um jeito ou de outro. Eu, por exemplo, acho que seria razoável que essa regra dissesse que o presidente da República não pode, tem a prerrogativa de depor por escrito. Eu acho que seria totalmente razoável e não falta justificativa para isso. Acho que esse caso mostra um pouco essa confusão para o Supremo, né, do que é razoável legislativamente e do que é permitido e exigido judicialmente. É uma posição em que os ministros, às vezes, parece que eles estão fazendo exatamente essa pergunta: qual seria o arranjo razoável? Qual seria o melhor arranjo? Em vez de discutir o que está previsto, de fato, na legislação. O que também é uma maneira curiosa de você entender, né, o princípio da legalidade, a ideia de que, né, autoridades públicas só podem fazer aquilo que está expressamente permitido. É como se, de certa forma, para o juiz não fosse bem assim, né? O juiz ele tem esse espaço de corrigir a lei, de adotar soluções razoáveis, ainda mais se esse juiz for do Supremo, então tudo bem você criar moderar, flexibilizar essa regra. Mas respondendo ao seu ponto, olha, acho que o Supremo, houve um momento que a gente não sabia nem exatamente a posição do tribunal, dependendo do relator a posição era diferente,
com relação à execução provisória após segunda instância, né, após uma decisão do tribunal, decisão que foi mudada várias vezes, um problema que a gente ainda vai falar hoje mais tarde, né, quando a gente voltar na entrevista do Fux. Mas imagina, então, quando não tem decisão do plenário. Né? Eu acho que, infelizmente, a resposta para quem perguntar, mas isso não é uma bagunça? Sim, isso é uma bagunça. Essa bagunça é parte de como o Supremo lida com esses problemas que eles surgem em decisões individuais e se em algum dia eles forem resolvidos de uma forma completa pelo plenário ou pela turma, ainda assim tem espaço para ministros individuais irem se desviando disso no futuro. Acho que era evidente que a resposta tinha que ser clara, né, sem cláusulas abertas, como salvo em caso de excepcional interesse público, né, até porque, nesses casos, né, digamos que o presidente esteja impossibilitado de sair do Palácio do Planalto por algum motivo, a solução vai ser criada, né? Mas é uma coisa você dizer de antemão, não pode, e o que acontecia lá na frente que não foi previsto a gente vê, e você dizer de antemão, cada relator pondera o que achar que faz sentido no caso. Acho que, especialmente num contexto em que a comparação entre tratamentos que presidentes receberam se tornou um problema, se tornou parte da conversa diária no Brasil, com relação a vários desses procedimentos, acho que o Supremo não deveria dar combustível para isso e fixar uma regra clara, sem cair na tentação de embutir essa flexibilidade salomônica para tratamentos de presidentes diferentes. Mas, sobre isso, acho que é importante voltar para o fato de ser um inquérito, né? E, de novo, como de maneira geral, né, os juízes, especialmente o ministro Supremo, o inquérito no Supremo, tem grande liberdade para como ele conduz, né, especialmente quando tem concordância do Ministério Público. Né? Então a gente ficou pensando, né, numa situação em que um juiz concorda com o Ministério Público e dá uma possibilidade mais favorável para o investigado, quem é que vai reclamar? Como é que esse ato vai ser controlado? Nenhuma das partes envolvidas tem interesse. O juiz aceitou, o promotor está de acordo o investigado em si está de acordo com aquilo. Né? Então tem uma situação aí que é um pouco de como o desenho se dá, que sempre que uma interpretação for mais favorável e o Ministério Público estiver de acordo, a gente não vai ver mesmo isso sendo questionado. E você pode até dizer, tá certo, né? Se o juiz e o Ministério Público estão de acordo, né, tudo bem. Claro que não é tão simples assim, porque tem um problema da regra ser uma regra legal e ela deveria ser aplicada da mesma maneira para todos os investigados no país. Não estou dizendo que seja tranquilo, mas estou falando que a justificativa em geral é essa. Agora, sobre a regra existir, sobre esse depoimento por escrito, eu até concordo que poderia, talvez, isso ser justificado em relação a algumas autoridades, mas eu acho que a gente tem que pensar nessa prerrogativa junto com outra prerrogativa, que é a prerrogativa de foro. Né? Então, claro que se o presidente da República fosse investigado por qualquer juiz no país, talvez fizesse mais sentido, que você não dá para ter o presidente da República sendo convocado pelo país inteiro por juízes individuais. Mas é por isso mesmo que tem a prerrogativa de foro, exatamente porque ele está sendo investigado no Supremo, né? E você imagina que esses ministros, o ministro Supremo tem a independência e a autonomia e o conhecimento jurídico que eles não vão fazer, exigir depoimentos desnecessários ou algo do tipo, né? E além de tudo, atravessando, né, a Praça dos Três Poderes, que fica o Supremo Tribunal Federal, eu diria só que essa se justifica menos. Né? Claro que na medida em que isso está no código, em alguma medida, a regra é a regra. Mas mesmo se a gente fosse discutir por que a regra existe, né, se justifica menos num contexto de foro, e talvez seja isso, talvez se justifique no caso de testemunha, né, que a interpretação que o Celso de Mello dá, né, o presidente é uma mera testemunha num processo, isso talvez esteja justificado, porque se ele é uma mera testemunha num processo, isso talvez pudesse ampliar, digamos assim, os processos nos quais, teoricamente, ele poderia ser arrolado como testemunha de alguma maneira, e limitando apenas para aqueles em que ele é investigado, e quando ele é investigado, daí não faz sentido exigir que ele poder não ser ouvido presencialmente, né? Imaginando que tem um benefício em você ouvir a pessoa para a investigação, quando a pessoa é forçada a falar sobre aquilo de maneira oral, né? De novo, mas se o Ministério Público acha que não tem essa necessidade, por um lado, isso faz a gente pensar, poxa, então por que você está obrigando o investigado a fazer isso, se o Ministério Público não acha? Ou o contrário, se tem uma vantagem, por que o Ministério Público não está
não tem uma posição de querer ouvir o investigado de uma maneira que seja melhor para a investigação, né? Isso pode gerar, inclusive, suspeitas aí, agora sim, sobre a parcialidade, não do juiz, mas do promotor, né? Por que o promotor não quer algo que seria em benefício da investigação se a função dele é conduzir a investigação? Eu até ia fazer o gancho exatamente com isso, Tomás, porque nesse inquérito eu acho que existe uma desconfiança em relação à posição do Augusto Aras e ela começa no nascedouro do inquérito. O inquérito foi aberto, em tese era para ser aberto para investigar as acusações que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, fazia contra o presidente Bolsonaro. Quando a gente vê o inquérito aberto, a gente vê que é para investigar o Moro e o Bolsonaro. E aí a gente já começa a ver um jogo de xadrez entre o procurador da República e o próprio relator, que tenta trazer a bola para o chão e para falar, olha, quem está sendo investigado aqui não é o Moro. Quem deveria estar sendo investigado era o Bolsonaro pela acusação que o Moro faz. Acho que tem uma desconfiança permanente em relação a esse inquérito desses players e isso acaba contaminando um pouco também esse processo. Eu queria que a gente passasse para o próximo ponto, porque a presidência do presidente Luiz Fux completou uma semana e a gente já começa a enxergar alguns problemas. Bom, primeiro, nós temos o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contaminado pela Covid-19, o próprio ministro Fux, 3 ministros do STJ, o presidente da Câmara dos Deputados, a presidente do TST, tem ministro do Supremo que fez exame e está esperando o resultado. Isso já foi um primeiro sinal de problema da posse do ministro Fux. Mas tem um outro ponto, que foi esse ofício do ministro Marco Aurélio enviado para o gabinete com base na entrevista que o ministro Fux deu para a revista Veja. E aí eu queria começar pela Juliana, sobre essa manifestação que o ministro Fux faz sobre execução provisória da pena e sobre ele dizer que talvez o Supremo tenha um novo encontro com esse assunto, ou seja, já sinalizando uma possível mudança de jurisprudência. Juliana, o que você analisa dessa entrevista e dessa reação, inclusive, do Marco Aurélio à entrevista do ministro Fux? Essa entrevista é um reflexo de um problema antigo, né, do Supremo, que vários ministros fazem uso da imprensa para tentar pautar o próprio tribunal para dentro, né? E parece que essa resposta específica é um pouco isso, né? Tentar mitigar uma decisão que foi tomada recentemente num caso controverso que já ficou esperando uma decisão durante bastante tempo, ou seja, é reavivar uma coisa que parecia que tinha acabado de ser pacificada com uma decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, que não foi uma decisão que foi pouco discutida, né? Foi uma decisão que foi muito discutida, que foi muito debatida. Então, é estranho, né, que o presidente recém-possado do Supremo venha desautorizar, de alguma maneira, ou mitigar uma decisão colegiada, tomada pelo tribunal, após uma mudança de jurisprudência, né, e um retorno à sua jurisprudência anterior. E na entrevista, em geral, na entrevista como um todo, o ministro-presidente Fux, ele traz vários pontos que a gente comentou na semana passada, que estão presentes no discurso dele, que, como a gente falou, podem ser altamente problemáticos, né? Então, a questão da opinião pública, o Supremo tem que ouvir a opinião pública, mas não pode ser subserviente, mas tem que ouvir o povo, e aí o que é esse povo, né? Ele chega a falar algumas coisas com relação a isso, quando perguntado, né, sobre manifestações antidemocráticas que estariam ocorrendo, ou manifestações de intolerância, ele chega a dizer coisas como, não, mas o povo, ele sabe o que quer, pode ter algumas paixões momentâneas, mas o povo sabe o que quer, e o poder não pode dar de costas para a sociedade. Enfim, tem várias ideias ali que podem fazer sentido, né, que são ideias que a literatura defende, então a abertura da corte para a sociedade, mas tem um problema de aqui esse argumento vai servir, né? Para que esse argumento vai servir? Então, acho que isso aparece várias vezes na entrevista, da mesma maneira que apareceu no discurso de posse do ministro Fux. Tem algumas ideias ali que é até difícil contestar, porque a ideia em si parece uma boa ideia,
né? Ele fala sobre, mais uma vez, digitalização do Poder Judiciário, mas não explica como isso vai se dar, né? Ele tem uma hora que ele menciona, ele fala, 100 funcionários podem ser substituídos por um robô, ao ser perguntado sobre os altos custos do Poder Judiciário. Quer dizer, mas não está claro o que ele quer dizer com isso, né? Isso quer dizer o quê? Uma necessidade de enxugamento do Poder Judiciário? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai ser aplicado? Enfim, são várias ideias que estão lançadas ali, mas sem saber como elas vão ser aplicadas e a que elas vão servir, fica um pouco complicado de dizer que elas são necessariamente boas ideias. Complementando o que a Juliana disse, voltando a essa questão da prisão em segunda instância, eu acho que, de novo, concordo com a Juliana que a gente tem que separar coisas que o ministro está dizendo na entrevista, que está sinalizando para um público externo, né? Então, quando ele fala sobre potencial volta da prisão em segunda instância, que o tribunal talvez volte a rever isso, talvez isso não dê para prever, talvez isso não aconteça de fato, talvez ele esteja apenas sinalizando para certos leitores, para certa parte da população que é contra essa medida, que acha que, digamos, que acha que isso é contra, que essa é uma decisão a favor da criminalidade, que é contra o combate à corrupção, que é contra o combate ao crime, né? Então ele tem uma certa sinalização para esse leitor, então não é necessariamente, pode ser apenas uma sinalização, imaginando que o tribunal está dividido de uma maneira hoje, que se fosse pautado de novo hoje, a gente imagina que o resultado se repetiria, né? Então, só que, e daí vem a outra questão, a gente sabe que vai ter trocas de ministros no futuro próximo, o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio. Então, será que é isso que ele está sinalizando? Que dependendo de novos ministros, do posicionamento desses novos ministros, ele como presidente, daí sim, né, querendo um resultado diferente, poderia tentar forçar que isso fosse pautado de novo, e daí a gente poderia ver uma nova no posicionamento do Supremo, a depender do posicionamento desses novos ministros que sentem na cadeira que hoje são ocupados pelos ministros Celso de Mello e ministro Marco Aurélio. Se é isso de fato pode acontecer, isso é algo que a gente tem que ficar de olho. Acho que seria muito ruim para o tribunal rever essa jurisprudência de novo tão rapidamente, né? Acho que essa é uma questão que a gente passou anos discutindo. Mas isso é possível que isso aconteça, não dá para dizer que não mas de novo, não é por falta de densidade jurídica da decisão, é pelo fato de que a gente sabe que ministros diferentes, a gente sabe, o debate jurídico está bem claro, as teses jurídicas por um lado e para o outro são muito claras, os argumentos jurídicos estão mais do que bem apresentados. O que acontece é que tem gente que concorda com um lado e gente que concorda com o outro. E conforme mude a composição do tribunal, em geral, ministros novos não têm, digamos, um comprometimento em manter decisões com as quais eles discordam, que foram tomadas anteriormente, e sim, a gente poderia ver a revisão disso. Então, acho que é duas coisas. Sinalização para o público, né, de uma postura dele, digamos, de combate ao crime organizado, de combate à corrupção, talvez, independentemente de um resultado específico. Se de fato isso acontecer, eu preveria que isso depende da troca de ministros no Supremo nos próximos meses, no próximo ano, que vão de fato acontecer durante a presidência do ministro Fux. E é curioso e problemático que o ministro Fux tenha destacado no seu discurso e em falas recentes essa preocupação com segurança jurídica, e que ele procure fazer essa sinalização. Porque, veja, uma coisa mudou a jurisprudência do tribunal e você é o presidente e você precisa defender a instituição da crítica de que está flutuando demais. E aí você olha para a decisão passada e fala, mas a decisão anterior tinha baixa densidade jurídica, e eu concordo com o Tomás que não se aplica nesse caso essa ideia, mas uma coisa seria ele falar isso defendendo uma mudança que já aconteceu. A função dele como presidente, alguma coisa de defesa institucional ele vai ter que fazer. Agora, esse caso não é isso, né? Não é discutir um fato que aconteceu, ele está provocando um novo fato, ele está tentando criar o espaço, né, para que essa decisão seja revisitada. Como que isso se compatibiliza com segurança jurídica, que é o que ele observou, né? Eu não consigo realmente ver como. Inclusive, porque há um espaço já desenhado para que o tribunal provavelmente se pronuncie sobre um tema conexo, né? A gente sabe que o Congresso pode vir a aprovar uma mudança legislativa com relação ao Código de Processo Penal. A última discussão que parou no Supremo sobre esse tema era se o Código de Processo Penal poderia, né, colocar essa proteção, mesmo que a Constituição não a exigisse, se ele poderia dizer que só após o fim de todos os recursos você poderia
executar, como de fato era o dispositivo do Código Penal, é o dispositivo do Código de Processo Penal. E o Supremo disse que é constitucional o CPP fazer isso. Então, é possível que o Congresso aprove uma lei, e aí essa discussão específica não é sobre o significado da Constituição, que a Constituição exige ou permite, né, se ela exige a condenação provisória em segunda instância, essa discussão me parece que tem uma resposta clara. Aqui não tem uma resposta tão clara, se você olha os votos dos ministros lá atrás, é com relação ao espaço do Congresso para mexer nisso, né? Então, se o Fux não estivesse falando disso, aí a bola nem é do Supremo, a bola é do Congresso. E o Supremo tem que esperar para ver se e quando isso vai acontecer. Então, acho que a reforça também, Felipe, o que você vinha falando, né, do problema dessas mensagens trocadas que o tribunal passa. O ministro Fux fala isso, não é reflexo da confusão que é o tribunal. Está aumentando a confusão. Está ativamente contribuindo para colocar mais um elemento de confusão num tribunal que já é difícil de você ler como tendo posições claras e estáveis ao longo do tempo. E eu chamaria a atenção de um outro ponto nessa entrevista, quando ele diz que o juiz não pode obedecer, não deve seguir a opinião pública, mas sim o sentimento constitucional. O que isso quer dizer? Acho muito difícil de entender isso, exceto como uma proposição do tipo: quando eu quero fazer uma coisa que tem apoio popular e que eu acho que é importante, eu vou chamar de sentimento constitucional, né? Se é mera opinião pública, é uma coisa que eu não concordo, aí eu digo que o tribunal não pode seguir. Agora, sentimento constitucional é uma categoria, me parece, onírica, para você tentar pensar como o tribunal funciona, né? Claramente, cada ministro... Esse debate já aparece com a opinião pública. O que é opinião pública? Como se mede? Onde se encontra? Do que se alimenta? Né? Que fontes você usa para medir isso? Agora, sentimento constitucional pega esses problemas e multiplica por 10. Eu acho que isso daí também... E já é a segunda vez que ele usa esse termo. Acho que a gente vai ter que estar preparado para discutir sentimentos constitucionais variados durante a presidência do ministro Fux. Eu vou procurar para citar ainda nesse episódio, não é só a segunda vez não, viu? Ele já citou em casos passados, eu vou buscar aqui enquanto a gente está no programa, mas eu vou buscar uma expressão que ele usou há alguns anos, que deixou alguns ministros meio sem saber para onde ir. Agora, você falou, Diego, de execução provisória e de que pode vir um caso no futuro, mas, de fato, assim, mesmo na pauta que ele escolheu para os próximos meses, não tem nada nesse sentido, né? E aí eu queria pedir um destaque para a Juliana sobre pauta que o Fux escolheu para esse finalzinho de segundo semestre, né? O que você destaca, Ju? Olha, vou fazer uns destaques aqui em termos de direitos fundamentais. Acho que não tem nada ultra controverso, né? Vai ter o julgamento das ações que faltam relacionadas à censura nas escolas, ensino de sexualidade de gênero, escola sem partido, mas isso já tem, né, como a gente vem comentando aqui, uma sequência de decisões sobre o tema. É importante que isso vá ser julgado, né, pelo plenário, de maneira transmitida, digamos assim. É interessante essa discussão, mas um pouco da controvérsia que permeia essa discussão já se diminui com o fato de já haver decisões do Supremo sobre esse tema. Destacaria aqui a discussão sobre reforma trabalhista em contrato intermitente. Acho que é uma discussão importante, né, e que está pautada também. Existe uma discussão sobre exigência de diploma para a profissão de artista e técnico em espetáculo. Acho que é uma discussão que interessa aos profissionais dessa área, lembrando que o Supremo já decidiu pela desnecessidade de diploma de jornalista, né? Está pautada uma ação sobre danos morais causados a detentos submetidos à prisão em condições subhumanas. O Supremo também já tem decisão sobre isso, né, em recurso extraordinário, mas é um tema importante que se relaciona com essa questão do estado das prisões e do superencarceramento. Tem uma discussão que vai ter sobre funcionário público, né, liberdade de consciência e crença religiosa, então adaptação razoável, se o funcionário público em estágio probatório pode pedir medidas alternativas, né, para cumprir suas atividades quando houver violação da sua liberdade de crença ou religiosa. Mas eu acho que o principal caso que eu gostaria
de destacar, né? Vai haver também discussão sobre direito de resposta por ofendido, mas o caso que eu queria destacar é um caso que já teve o julgamento iniciado e foi interrompido, é a DI 5032, que é sobre a apuração de crimes praticados por militares, né, no exercício de funções subsidiárias, né, ou funções que não são as funções típicas das Forças Armadas, que são operações para garantia da lei e da ordem, né, as GLOs, e no combate ao crime. Né? O argumento dessa ação é que as leis que caracterizaram essas atividades como atividades militares, elas são inconstitucionais porque elas puxam para essas atividades a competência da justiça militar. Né? A gente já falou disso aqui, a justiça militar ela é bastante atípica, é uma justiça que ela é composta, na sua maioria, por militares que não precisam ter formação em direito, ela aplica uma legislação, né, do auge da ditadura militar, que é o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar, e essa competência da justiça militar ela foi expandida nos últimos anos, acompanhando também a expansão do uso das Forças Armadas nessas atividades atípicas. Então, esse julgamento ele vai ser retomado em outubro. Já houve voto do ministro relator Marco Aurélio no sentido de que a lei seria constitucional, ou seja, considerando válida, né, esse uso da justiça militar, esse uso amplo da justiça militar. Ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Fachin abriu uma divergência. Na ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vistas. Então, essa que é a situação, né, desse caso. Então, já se apresenta um tribunal talvez dividido e é um caso que tem muito impacto, considerando especialmente que esse governo, né, tem aumentado, o governo federal, o uso das Forças Armadas em situações, em atividades atípicas, né, que é uma coisa que já acontece desde a década de 90, mas vem aumentando cada vez mais, e que tem essa relação estreita, né, com as Forças Armadas e com os militares. Então, acredito que esse julgamento também vai ser permeado por questões, digamos assim, externas ao tribunal, né? Acho que vai ter expectativa em torno das sinalizações do tribunal com relação a essa questão, que é uma questão bastante importante e que afeta assim, fortemente direitos fundamentais. Sobre a pauta do Fux de direitos fundamentais, eu destacaria algo que não está na pauta dele, mas que foi apontado pela imprensa como uma surpresa, ou até mesmo como um problema, né? A discussão do aborto. Acho que a referência aí seria a uma ação, uma DPF que está com a ministra Rosa Weber, que houve uma audiência pública há 2 anos, mais ou menos, sobre o tema, e que é importante entender aí que nem tudo depende da vontade do Fux para entrar em pauta, né? Acho que muitas críticas têm sido feitas com relação ao que ele poderia incluir, e, de fato, essa é uma pauta tímida em vários aspectos. Mas o tema do aborto, especificamente, é um exemplo de um problema que aparece, às vezes, que não foi liberado pela ministra Rosa Weber, né? Aí a gente pode discutir as razões da ministra Rosa Weber para estar mais de 2 anos com esse processo ou não. Mas não pode o ministro Fux simplesmente dizer, você aí, relator, que ainda não liberou o processo para julgamento, eu vou colocar esse tema em pauta. Então, acho que é importante também passar um pente fino nessas expectativas que a gente tem e você ir mapeando quais são os processos que, de fato, estão liberados para julgamento, né? Se você acha que esse tema deveria ser pautado, por exemplo, o seu primeiro foco de atenção deveria ser a ministra Rosa Weber. E um outro tema da entrevista do ministro Fux, dando um passo atrás na questão da pauta, mas na entrevista dele na revista Veja, ele é indagado com relação ao fato de ele ter se declarado suspeito numa ação que envolve o processo de impeachment contra o governador do Rio, Witzel, né? E ele diz que, como ele, na época que era magistrado, né, ele frequentava socialmente eventos em que há fotos dele com o governador, ele achou que, para proteger essa imagem de imparcialidade, era melhor que ele não participasse do julgamento. Interessante essa mensagem vir no momento em que, na mesma semana em que o TRF, o órgão especial, aplica uma pena de censura ao juiz Marcelo Bretas por ter participado, né, de um show, comício, evento político, inauguração, tudo ao mesmo tempo, com o presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro,
no início desse ano, né? Então, eu acho que as duas coisas podem ser pensadas de forma ligada. Não sei o quanto que o Fux vai ter outras oportunidades, né, de se declarar suspeito em casos em que o comportamento passado dele pode, talvez, gerar, né, problemas para a leitura da decisão que ele tem que tomar agora. Mas o que esse caso do Bretas sinaliza é que a responsabilidade do juiz vai além de se comportar como quer agora e lá na frente se declarar suspeito. Né? Tem coisas que você não pode fazer agora e ponto. E não é esse o caso dos episódios que o ministro Fux menciona na entrevista, porque na época era ele interagindo com outro magistrado, né? Não era governador. Mas acho que é importante separar essas duas coisas. Não basta se declarar suspeito se você é juiz. Tem certas coisas que você não deveria fazer e ponto, em termos de exposição pública. E essa decisão do TRF vai nesse sentido. Olha, ainda sobre a pauta, eu ia falar sobre um tema que não é exatamente dos fundamentais, por mais que afete potencialmente inúmeras pessoas em seus direitos, que é a distribuição dos royalties do petróleo, né? Isso é um debate antigo, né? Tem uma lei de 2012, está suspensa desde 2013, então tem uma discussão importante em relação a esse tema que afeta o estado do Rio de Janeiro e municípios do Rio de Janeiro particularmente, num momento de crise financeira, de crise de Covid, de vários elementos, né? Então, eu chamaria atenção para isso por vários motivos. Um, porque o impacto financeiro em estados e municípios é grande, porque o impacto no Rio é particularmente relevante, e eu chamaria atenção, e é claro, tudo que envolve Rio de Janeiro e tal, às vezes também chama a atenção do ministro Fux, né? Ele está disposto a pautar isso nesse momento. Uma decisão contrária poderia prejudicar o Rio de Janeiro, não sei se existe alguma expectativa de que a decisão seja favorável, ou de que o julgamento não termine, eventualmente, com um pedido de vista ou algo do tipo, mas eu chamaria atenção para esse caso, um caso de grande impacto, e eu ficaria atento para o que vai acontecer nele. E, Tomás, esse caso que você levantou, ele já tem uma decisão liminar monocrática de 2013 da ministra Carmen Lúcia, né, suspendendo a lei. Então isso que favorece o Rio, que favorece o... Sim, e favorece, o status quo favorece o Rio, como você falou, não sabemos se pautar vai ajudar ou não nesse sentido, né, o status quo ser preservado ou não, mas o que me chama a atenção é 7 anos de uma decisão monocrática suspendendo uma lei dessa magnitude, aprovada regularmente pelo Congresso. Era uma emenda constitucional, né? E o processo ia ser... Não, mas tem uma lei, né? Tem a lei de 2012. Tem a lei, mas o que eu ia falar era... Mas tem uma questão importante aí, que chegou a ser pautado outras vezes, daí a bancada do Rio de Janeiro pediu, o governador, né, já que você está falando de Witzel agora há pouco, o Witzel e a bancada do Rio de Janeiro pediram para que ele não fosse pautado. Havia uma discussão sobre se seria possível algum tipo de negociação. Lembrando que quem gosta de mandar esse tipo ações, já mandou no passado ações que envolvem vários interesses e envolvem negociações para serem negociadas. Enfim, faria mais sentido, inclusive, uma ação que envolve federalismo e distribuição de recursos ser negociada do que algo que envolva pagamento de auxílio moradia, né? Mas de qualquer maneira, essas tentativas já foram colocadas no passado e a Interjudicial Supremo também atuando nisso, né? Como um agente que afeta os interesses e os poderes de veto de estados, né? E que estão negociando a distribuição de recursos nacionais, né? E que o recurso que vai para um estado não está indo para o outro, né? Claro que sempre vai ter alguém que está sendo prejudicado, dependendo de se essa negociação não for puramente consensual, né? Mas o lugar de negociação e consenso não é ali, né? Era no Congresso Nacional. Exatamente. Perdeu. Exatamente. O governo do Rio tinha força, inclusive junto ao governo federal, e no Congresso também para negociação, mas não foi adiante. Agora eu queria chamar a atenção para a primeira decisão do ministro Fux como presidente do CNJ. Eu queria te perguntar, Tomás, naquela recomendação sobre tratamento de presos para evitar a proliferação do coronavírus, houve uma recomendação aprovada pelo plenário do CNJ ainda na gestão do ministro Dias Toffoli, e agora o ministro Fux assume e sozinho, monocraticamente, faz uma alteração nessa recomendação, dizendo que é em parte para atender à demanda por combate à corrupção. O que você diz dessa mudança? Olha, acho que tem duas coisas. Uma você já destacou, né, o problema de monocraticamente ele alterar uma recomendação sobre a qual tinha um posicionamento do colegiado.
mas não é de hoje que a gente vê isso. O CNJ tem essa atenção, né, a um certo hiperpresidencialismo do CNJ, seja pelos poderes do presidente, seja pelo fato do presidente do Supremo ser o presidente do Supremo. Então, a gente vê com frequência esse tipo de conflito. Já viu no passado, inclusive, conselheiros em atrito direto com presidentes anteriores discutindo por esse tipo de medida, né? Mas o que me chama a atenção de novo, é a sinalização, né? Me parece que isso está em perfeita sintonia com o que a gente com a entrevista da Veja, né? A recomendação é para crimes hediondos e crimes relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro, né? Que não fosse aplicado. Então você percebe que, se você olhar em si, não tem nenhum motivo em si para as pessoas serem excluídas, né? Por exemplo, crimes de corrupção, por mais que sejam crimes que afetem a sociedade como um todo e que a gente tenha uma alta carga de reprovação pela conduta, são crimes não violentos, né? Então você manter uma pessoa presa que não é um criminoso violento numa situação de uma pandemia, né? Então se a pessoa tiver os requisitos para esteja numa situação de risco, por exemplo, e mereça ser colocada numa situação em que a vida dela e a saúde dela não seja exposta, não faria muito sentido, para além do quê? Para além de sinalizar, né, uma postura de combate ao crime, duplamente, né, os dois crimes que têm grande apelo social e popular, né, o sentimento social que o Diego falou antes, né, corrupção e crimes hediondos, né, para mim é claramente esse tipo de sinalização que está sendo dada numa recomendação como essa. E eu falei que ia lembrar da frase até o final da nossa gravação sobre sentimento social, foi no julgamento em abril de 2014. Eu anotei até a hora, às 16 horas e 55 minutos. Abre aspas. A verdade é que hoje, em toda a literatura da filosofia do direito, o que se verifica é que há uma ilegitimidade do direito posto exatamente porque esse discurso jurídico não convence socialmente. Fecha aspas. Essa foi a frase do ministro Fux em 2014, no plenário, no julgamento de uma ação penal, justamente num caso de corrupção. Então, e tem uma coisa adicional, Tomás, me parece. Em que a mudança dessa recomendação, mantendo essas pessoas presas, vai fazer ou vai servir para o combate à corrupção? E lembrar o outro caso recente no tribunal. Nelson Meurer foi o primeiro condenado na Lava Jato pelo Supremo, ex-parlamentar, e morreu na cadeia por coronavírus. 78 anos, pediu insistentemente habeas corpus, e o Supremo negou. E ele acabou morrendo por coronavírus, e isso provocou ali uma reação interna no Supremo. Diego, você quer fazer uma complementação? Só um ponto sobre essa recomendação que o ministro Fux fez sozinho, né? Estranho, porque no regimento do CNJ, a competência para editar atos normativos que, pelo regimento, incluem a recomendação, seria do plenário do CNJ, né? Então, uma questão a se pensar, né? Será que esse vai ser um desses casos em que uma violação da regra se torna a nova regra? Mas me parece que é irregular em termos de procedimento isso ser feito monocraticamente pelo presidente do CNJ. E vamos caminhando aqui para o final. Vou começar pela Juliana, depois Tomás e Diego, para a gente fechar com a eleição de uma personagem, uma decisão, um fato da semana. Juliana, você primeiro. Vou aproveitar, então, esse momento para complementar um destaque da pauta que eu esqueci, que é um julgamento que vai ter sobre uma lei do Rio de Janeiro que prevê que as maternidades, hospitais e casas de saúde coletem material biológico, né, dos bebês que nascem. E, na verdade, das mães e dos bebês. Então, a ideia da lei seria evitar a troca de bebês, mas existe toda uma discussão sobre privacidade, porque, inclusive, nem é exigida a autorização da mãe, nem veda o uso desse material para outros fins. Então, é uma ação interessante que vai ser julgada aí também nesses próximos meses. E aí eu destacaria uma ação que foi ajuizada, né, pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, junto com uma série de partidos políticos, que pede, né, uma série de medidas para o combate aos efeitos da pandemia de Covid-19 nas comunidades quilombolas. Então, essa ação foi ajuizada
e aguarda aí julgamento. Ela está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. E aí eu lembro, né, que recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu pela exigência, né, de um plano de combate à epidemia da Covid-19 entre povos indígenas. Então, é uma ação que trata de um assunto parecido, mas dessa vez não com povos indígenas, mas com comunidades quilombolas. Tomás, e você? Qual é o seu destaque? Acho que eu destaco esse embate dos decanos, né? O ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio, o futuro novo decano, ou decano em atividade na licença do decano, vice-decano, enfim, e o fato de levar essa decisão do ministro Celso de Mello, monocrática, no inquérito, né, ao plenário para ser confirmado ou não, nesse momento, que afeta o presidente da República. Eu acho que é algo que eu vou ficar de olho, que é o tipo de processo em que a gente consegue observar tantos elementos do Supremo em jogo ao mesmo tempo, e eu acho que vai ser interessante acompanhar. Até antes de passar para o Diego, eu fiquei pensando em, Tomás, por que não, sabendo que o ministro Celso de Mello, isso foi noticiado, volta nos próximos dias de licença, por que não o ministro Marco Aurélio simplesmente suspender o depoimento até que o Celso de Mello volte e decida, né, a questão? Mas me parece aí já aquele princípio também, o estender do conflito com o presidente Fux, porque esse assunto na pauta é tudo que um presidente do Supremo não quer no começo de sua gestão, né? Prefere que isso fique longe e que fique só dentro de um gabinete isolado com o decano, se possível for. Diego, e você, qual é o seu destaque? Eu vou voltar a esse caso do juiz Bretas, porque tem uma coisa a ser destacada, que também é importante para os tempos que a gente vive, que é na discussão no TRF, parte da crítica e da violação que foi identificada seria o comportamento de superexposição do ministro, né? Que é um problema novo, né? Isso não estava na cabeça de quem fez a Loman, isso não era um problema no Brasil necessariamente estrutural para a magistratura há 20 anos, mas hoje em dia isso com redes sociais, sobretudo, é um risco que está à espreita cada vez que um juiz vira relator de um processo importante, de um caso famoso. E tem a ver também com a resolução que o Toffoli, né, adotou no CNJ no ano passado, com recomendações sobre como magistrados deveriam se portar em redes sociais, né? Então, acho que tem aí um elemento novo. É raro que juízes sejam punidos dessa forma, mesmo que tenha sido uma advertência, né, uma censura, uma coisa assim, mas acho que é uma sinalização importante, não só porque o juiz Bretas vinha exagerando claramente na sua exposição pública, mas como, para além do caso específico dele, acho que manda uma mensagem de alerta de que a gente tem que tentar fortalecer, que, né, tem um conjunto de novos problemas surgindo no comportamento de juízes, nos quais a gente tem que prestar atenção, e a superexposição na mídia, em redes sociais, em eventos públicos é uma delas. Perfeito, gente. A gente volta na próxima semana com mais um Sem Precedentes. Juliana, Tomás, Diego, obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado.